Fala galera, beleza? Bora dar uma olhada em mais um vídeo de fechamento. 3 de fevereiro, hoje é quarta, né? Tivemos mais um dia aí com o VIX bastante negativo, isso é bom. O petróleo chegou a subir 2% aí, já fechou. Daqui a pouco os mercados voltam a abrir. Provavelmente até o final desse vídeo ainda vão estar fechados. Vamos lá. O dólar segue mais um dia de queda, enquanto o índice conseguiu recuperar, fechou acima do candle que a gente precisava, fechou acima do candle 19. Né? E as médias, querendo ou não, começam a apontar ligeiramente para cima, né? Então eu começo a ficar um pouco mais otimista em relação àquele cenário. Nos 60 minutos a gente está bem lateral, né? A gente pode ver pelos últimos 6, 7, 8 candles aqui bem lateral. Enquanto no diário, né, o que a gente tinha feito ali mais apesar de ter, né, perdido o fundo anterior, fizemos ali uma espécie de fundo duplo, o mercado já rompeu o topo e segue subindo. Acho que o único problema agora, né, se a gente puxar uma retração de topo a fundo, a gente está exatamente na retração de 50. Né? O mercado até pode dar uma variada, né, considerando que ele veio daqui de baixo. Subiu 4.600 pontos, pode dar um recuo para depois subir. Né? Infelizmente as coisas não acontecem de forma tão rápida. Principalmente que ele pode fazer esse recuo, principalmente porque primeiro já andou 5.000 pontos, né? Isso porque está na retração de 50, é uma resistência, não é simples assim de sair rompendo. Porém, ao mesmo tempo no dólar, o que a gente estava fazendo aqui um movimento, né, de um fundo mais alto, mais baixo, mais alto que o anterior, perdão. Enquanto a gente vinha fazendo topos e fundos ascendentes, né, a gente podia estar fazendo um movimento que seria um fundo mais alto. Porém, já é o terceiro dia de queda do ABV, assim como do próprio dólar, né, e isso aqui não parece ser apenas uma correção. A gente ainda também não perdeu o fundo, assim como a gente ainda não ganhou o topo, não ganhou a média de 20 aqui no diário. Porém, né, o cenário aqui é mais para queda do que para alta, tá? Então eu fico um pouco mais convencido. Outro detalhe é que a gente vem trabalhando abaixo da média de 20 no diário, né? Fazia tempo que a gente não viu o mercado assim. E as bandas, dessa vez as médias, né? Elas passam a ficar laterais. A primeira vez que a gente fechou abaixo delas, as médias ainda estavam bastante apontadas para cima. Então a gente pode ter um pouco de fé aí na nossa bolsa, a gente tem chance de brigar de novo. E talvez a gente veja o dólar recuando novamente para os seus níveis mais baixos, tá? Né? Falando de últimos fundos, a gente pode testar lá facilmente o 220 ou o 190. Nos 60 minutos, o telefone está tocando, dá um segundo. Não sei onde está meu celular, depois eu vejo. Então vamos lá, dar uma olhada nos 5 minutos. Um dia bastante complicado na parte da manhã, principalmente para o dólar. O índice também deu uma brigada, mas acabou indo nos seus alvos. Vamos começar pelo dólar. Traçando a retração do dia anterior, saber os pontos que podem ser respeitados. Vou tirar esse canal de baixo aqui para não atrapalhar. O mercado abriu aí praticamente sem gap e seu primeiro movimento foi de alta. Veio testar aí 74, que era a primeira retração. Curiosamente, né, acabou sendo o último topo, né, que o mercado veio para respeitar. Bateu aqui, voltou. Se não ganha a retração de 61, a tendência é voltar para o fundo. E nessa queda, perdeu forte, né, já adiantada pelo mexicano, se eu não me engano, que vinha caindo bastante nesse momento também. Enfim, o mercado veio caindo com muita força, né, em questão de 15 minutos caiu 45 pontos, muito volume entrando na venda, as bandas começaram a se abrir, né, que já mostrava uma volatilidade negativa bastante predominante, né. Não tinha alvos para cá, eu só podia traçar aqui espelhamento para tentar deduzir até onde o mercado iria. Ainda assim acabou rompendo os meus alvos. Primeiro alvo rompido, segundo alvo, tá? Espelhamento dessa pernada de alta, que o mercado, né, como ele caiu sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum pivô, a gente trabalha com espelhamento. Fez esse fundo, a gente já podia traçar, né, uma FIBO para ter as retrações do próprio intraday e esperar que o mercado fizesse um próximo movimento. Infelizmente, quando o mercado dá essas pancadas em linha reta, muito forte, a gente acabaria deixando de lado, porque uma correção vai vir muito forte, provavelmente num rompimento que a gente entraria, né, vendido, teria que ter um stop também muito longo. Normalmente ativos que já andaram muito a gente deixa de lado, mas se tratando de mercado de futuros a gente só tem dois, né, dólar e índice, então fica complicado, né. E aí seria algumas estratégias de tentar pegar um martelo, um TSI,
coisas do tipo. O dólar para mim não deu oportunidade de manhã, né? O que eu sabia é que o mercado a qualquer momento podia recuar forte, porque quanto maior a pernada, maior a correção, principalmente quando ela vem rápida do jeito que veio, né? Teve outro, o mercado recuperou, fez essa volta em V. Na sala, acho que alguns alunos conseguiram aproveitar, porque a gente estava justamente falando de uma recuperação em V por conta dessa queda, né, repentina. E veja, né, apesar dessa queda bruta, a média, né, seguiu caindo, óbvio, mas nada chamativo, né, do que a gente voltou. Ela seguia caindo, tá? Tivemos aqui um martelo invertido na média de 20, podia estar possibilitando uma venda com stop na máxima, o mercado veio, estopou e depois derrubou. Não ganhando as retrações de 38,61, a tendência é sempre voltar para o fundo. A gente chegou a renovar fundo, tá dando a entender de que o mercado queria de fato continuar, porém, né, mais um martelinho no fundo do dia é compra com stop na mínima, tá? Primeiro alvo aí seria de 1 para 1 ou a média de 9, que viesse primeiro. Atingiu a média de 9, rompeu a média de 20, consolidou, né? Se você não saiu nessa brincadeira, nessa hora aqui, a gente teve um power breakout na compra e o mercado foi embora, né? Voltou para o topo, rompeu o topo, bastante bagunçado o dólar. Novamente ajusta a FIBO. Fiz nada nesse dólar hoje, pessoal, nada. Nem o setup do careca foi ativado. O mercado renovou o topo, volta para as retrações, perdeu 38, volta para 61, tá? Respeitou, testou 38 de novo, voltou para 61, testou, ficou consolidado nessa range, até que a gente rompe, tentando buscar topo, novamente bateu na 200, não consegue ganhar, volta e perde aí todas as retrações, dando a entender de que o mercado quer mais uma vez testar fundo. No OBV, como eu falei, nos 60 minutos, a gente segue subindo, porém a média vem para baixo, de repente a gente faz um pullback aqui na média de 20 e volta a cair já nos mesmos 60 minutos, não é nenhuma alta relevante aqui. Enquanto no diário a gente vem caindo forte. Se o mercado de fato não der um recuo, a gente vai perder esse fundo aqui no dia amanhã, e aí sim abre espaço para os vendidos pisarem um pouco mais. Detalhe, tá? Que um aluno chamou a atenção. Eu sempre falo, né, da média de 200 a cada 2 dias. E um aluno perguntou se existia a chance da gente pegar hoje, porque o mercado estava vindo para o fundo, perder este fundo, a gente estava afastado aí 60, 70 pontos da média de 200 e já fazia aí um dia inteiro que a gente não batia, né? Falei que acreditava sim numa correção até média de 200, por mais que a tendência estivesse de queda. Mencionei também que a tendência de baixa estava tão forte que o dólar não, né, se atreveu a recuar, não se atreveu a corrigir para buscar a média de 200. Ainda assim, estava envolvido em uma consolidação de 40 pontos, né? O mercado teria que ficar consolidado nessa range até que a média de 200 chegasse no preço, caso ele não fosse até ela, né? Não teve outra, o mercado rompeu essa consolidação, buscou a média de 200 e voltou a cair, né? Então, para quem ficou ligado nesse movimento de compra, conseguiu com certeza sair lá perto, porque era esperado. Quando a gente está na média de 200, a gente tende a fugir, e quando a gente está longe, a gente tende a voltar para ela, né? Uma dica que eu dou é que a gente não costuma ficar mais do que 2 dias afastados dela. No dia 1 a gente já se afastou, no dia 2 ficamos o dia inteiro fora. Hoje era bastante evidente que a gente precisava tocar nela, seja por uma consolidação do dia inteiro ou uma correção até ela. Se fosse só uma correção, tentar buscar um fundo aqui para entrar comprado, um martelinho no fundo é muito bem-vindo. Numa correção, numa consolidação de 40 pontos é muito ponto. Do jeito que o mercado veio, né, corrigiu até a média de 200 e acabou cedendo até mais que 40 pontos. Então foi bastante satisfatório. Se tivesse que fazer uma operação, teria ficado de olho nesta compra aqui, neste martelo, porque era esperado que o dólar voltasse para a média de 200. Apesar de tudo eu não fiz, tá, gente? Acabei não operando dólar hoje. E o índice, vamos lá para o índice, né, seguiu lateralizado pelas primeiras 2, 3 horas de mercado, né? Ele está subindo, obviamente, mas é uma consolidação. Dava até para ver uma espécie de bandeirona para depois continuar caindo, mas uma bandeira no topo não faz muito sentido. Parecia mais um canal de alta, porém um canal de alta que foi rompido. Quando a gente perde, a gente busca os últimos fundos, tá? Quando a gente perdeu este fundo aqui, esperava que ele fosse buscar este, aqui em 118 e em 800, perdendo 18.800, buscava o último fundo, né? Não chegou lá, parou no fundo anterior, onde a gente teve um martelo, stop na mínima com compra no rompimento da máxima, para buscar o topo anterior, ou pelo menos alvo de 1 para 1, ou 2 para 1, né? Nunca falha, gente. Martelo no fundo,
vale uma compra, porque normalmente o stop é curto. E quando a gente tem uma porrada enorme dessa, a chance da gente voltar é grande. Assim como a gente teve, né, uma queda forte do dólar, a gente teve uma recuperação forte. Assim como a gente teve uma queda forte do índice, mais forte que no dólar, tivemos uma recuperação igualmente grande, tá? Mesmo que não fosse para testar o topo, né, o topo do movimento, a gente podia vir pelo menos testar o fundo do canal que tinha sido rompido, uma forma de testar essa resistência. Tá, o mercado brigou lá, voltou a cair, armou até uma bandeirinha de alta aqui. Aqui sim faz mais sentido ter uma bandeira, que o mercado lateralizado no meio dele, né? No rompimento dele a gente buscaria essa máxima, posteriormente esta máxima. O mercado renova o topo, atinge o terceiro alvo de espelhamento, que eu já vou mostrar para vocês, e depois, né, sabe que quaisquer alvos de Fibo, o mercado tende a dar uma corrigida ou até inversão, e dificilmente a gente passa do terceiro alvo. Na sala mesmo, a gente já estava com esse alvo traçado, tá? Era um alvo de espelhamento porque o mercado não tinha dado pivô no momento que a gente traçou, tá? Seu primeiro alvo era o 650, alvo que foi atingido logo após o rompimento, 340 pontos aí mais ou menos de gain. O mercado consolidou depois de ter atingido o primeiro alvo e eventualmente foi buscar o segundo e o terceiro, tá? Coincidência, tá, gente? Depois que a gente rompeu o primeiro alvo, tracei o segundo, 119.900 e coincidentemente acabou coincidindo, acabou coincidindo que o segundo alvo do pivô do espelhamento era o primeiro alvo do pivô que rompeu essa consolidação. Portanto, a gente tinha, né, forte acreditava muito que podia vir buscar 119.900, principalmente porque era o topo do dia anterior, tá? A gente sabe que se rompe a retração de 50, a tendência é buscar topo. Então a gente tinha o segundo alvo de espelhamento nos 900, primeiro alvo de pivô no 900 e o topo do dia anterior no 119.900. Acreditava demais nessa região, assim como o mercado podia respeitar. Porém, né, média subindo, topos e fundos ascendentes, a gente pensa em compra e pensa em fazer parciais ou realizar liquidar a operação nos alvos. Rompeu o segundo alvo, a gente puxa o terceiro. Deixa eu tirar o imã aqui. Puxa o terceiro, 120.300 era a última região que eu tinha para o dólar. O mercado chegou até 120, 180, recuou muito forte e depois voltou. E, obviamente ninguém seguraria todo o tempo essa operação, mas ainda assim o mercado foi lá no nosso alvo, onde ele cravou e novamente mostrou mais uma inversão. Voltou para a retração de 50, normal, né? O mercado expande e retrai 50%, é um trade bom de ficar de olho, tá? Voltou para a retração de 50. Chegou a perder, mas voltou, né? Ficou consolidado nessa região e voltou a subir. Aqui está numa espécie de bandeira de baixa, me preocupa um pouco, porém trabalhando acima da retração de 50, a gente pode esperar que o mercado volte mais uma vez para o topo do dia. Como eu falei, a gente já subiu aí coisa de 5.000 pontos, né? É mais esperado que a gente faça uma correção. A média de 200 inclusive, que vinha bastante ascendente ao longo dos dias, tá? Começa a ficar lateral, a gente tem uma bandeira indicando baixa, perdendo essa média de 20, buscando a retração de 50 e perdendo ela, acredito que a gente possa ver um fundo novamente lá em 118.550, tá? Vamos ver se o S&P não dá uma melhorada nessa situação, né? Por enquanto, ele seguiu perto do fechamento só caindo, deu uma recuperada. Vamos ver como ele vai se comportar aí amanhã de manhã para ver se vai puxar a nossa bolsa ou se ele vai ficar, né, nesse lateral aqui ou caindo para continuar o movimento que ele fez ao longo do dia. Beleza? Abrindo com gap de alta, nosso alvo passa a ser o topo, mas dificilmente a gente vai romper esse topo se chegar lá. Beleza? Então, fiquem com esse vídeo, anotem os pontos. Não esqueçam de compartilhar o vídeo aí com quem gosta de operar. Valeu, pessoal!